Olá! Hoje vamos falar de segurança do trabalho, onde tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador no seu local de trabalho, visando a redução de acidentes e doenças ocupacionais. O objetivo dessa disciplina é identificar, avaliar e controlar situações de risco, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para as pessoas. As principais atividades da segurança do trabalho são prevenção de acidentes, prevenção da saúde e a prevenção de incêndios. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho são os responsáveis pela segurança e saúde ocupacional do Brasil. Então, no vídeo de hoje, vamos demonstrar dois equipamentos de medições de riscos ambientais. Esses riscos são causados por agentes físicos, agentes químicos e biológicos que estão presentes no ambiente de trabalho, onde são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, intensidade ou tempo de exposição. Porém, vamos analisar os agentes físicos, especialmente o ruído e luminosidade. Bem, eu vou falar um pouco sobre o luxímetro, que o luxímetro é um aparelho destinado a efetuar medições de luminância em ambientes de iluminação natural ou artificial. O aparelho converte a luz em corrente elétrica, podendo ser medida em valores referentes à velocidade de obturação ou abertura de diafragma. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada ambiente tem seu nível de iluminação mínimo adequado para a realização das tarefas que se destina. Numa sala de cirurgia, por exemplo, vemos aquela estrutura circular com refletores utilizada para viabilizar uma adequada iluminação na área operada, pois o cirurgião precisa trabalhar com extrema precisão. Na área de leitura, por exemplo, é preciso uma iluminação mais intensa do que no depósito, onde circulam poucas pessoas e assim por diante. Segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a iluminação compreende o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para uma área da superfície quando esta se tende a zero. Os níveis de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores da iluminâncias, estabelecidos na NBR 5413, que é a norma brasileira registrada pelo Inmetro. Com luxímetros mais modernos, foi possível expandir a aplicação do mesmo para diversas áreas, seja desde o setor de serviço até mesmo na agricultura. Determinar a quantidade exata de luz para que um determinado tipo de planta tenha a taxa de fotossíntese aumentada, tornando seu cultivo mais eficiente, ou seja, mais rentável, é apenas mais um exemplo de utilização desse dispositivo. No entanto, é válido ressaltar que, devido às características do próprio ambiente, a precisão do luxímetro, mesmo de modelos mais novos, pode variar entre mais ou menos 4%, pois a luz que chega à fotocélula nem sempre é regular, o que acaba por distorcer mesmo que de forma mínima os dados. Entretanto, não há nos dias de hoje outro aparelho capaz de sanar todas as situações de que o luxímetro é utilizado. Com o dispositivo amplamente utilizado, criou-se uma tabela que permite o acesso rápido aos níveis de luminosidade adequados para os locais mais diversos, como saguões, hospitais, escolas, empresas, restaurantes, escritórios, etc. Nas escalas, se tiverem de 2.000, multiplica por 1. Se tiver escala de 20.000, multiplica por 10. E se tiver escala de 100.000, multiplica por 100 lux no resultado. Esse aqui é o aparelho que utilizamos, que é o multímetro digital do modelo MLM1011, da marca Emipa. E aqui é a fotocélula onde é captada a luz do ambiente. Vejam que é um aparelho muito básico, muito fácil de se utilizar, onde você tem apenas dois botões, que você liga o aparelho, onde você já começa a captar os sinais de luminosidade, e tem uma tecla RUD que serve para estabelecer um valor fixo no aparelho. Essas aqui são as teclas da escala, que você tanto pode colocar para 2.000, que ele multiplica por, você vai pegar o valor do multímetro, multiplicar por uma escala de 10, ou de 100.000, você multiplica por uma escala de 100. Boa noite, estou aqui com o equipamento decibelímetro digital com data login, conexão USB da marca Instruterne DEC 490. O equipamento vem com o decibelímetro, vem um cabo USB para você passar os dados para o computador, o carregador e vem um CD para poder colocar os dados no computador.
O decibelímetro ele possui uma precisão de mais ou menos 1,4 decibéis, com alguns níveis de escala baixa, média, alta e automático. A escala de frequência gira em torno de 31,5 Hz a 8 kHz. Uma escala dinâmica é uma ponderação de tempo rápida, lenta e ponderação de A e C. Uma função data log, em qual serve para passar os dados do aparelho para o computador e obter o gráfico plotado e todos os dados. Uma saída USB, níveis de alarme ajustáveis, um microfone, um condensador de eletro de meia polegada. Ele também possui para os sistemas, essa entrada para os sistemas Windows e vários outros para acrescentar ao computador, XP, alguns acessórios como protetor de vento, ele possui protetor de vento. O medidor de nível de pressão sonora, também chamado de decibelímetro, ele é um equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora e, consequentemente, a intensidade de sons, já que o nível de pressão sonora é uma grandeza que representa razoavelmente bem a sensação auditiva de volumes sonoros quando ponderada. Esse equipamento ele é normalmente calibrado para ler o nível de som em decibéis, que é uma unidade logarítmica. A orelha normal opera numa faixa de audição que se estende desde um limiar mínimo de audibilidade até um limiar máximo de desconforto, chamado de campo dinâmico, medido em decibéis. A dose diária, a porcentagem diária de decibéis, vai de 0 a 50, é aceitável. A porcentagem que vai de 50% a 80% de decibéis é acima do nível de audição, e de 80% a 100% decibéis é a região de incerteza, ou seja, a adoção de medidas preventivas e corretivas visando a redução da dose diária. Secador de cabelo, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele possui 90 decibéis, ele está na faixa da região de uma incerteza, a qual precisa adotar as medidas preventivas e corretivas visando a redução da dose diária. O latido de um Rottweiler, por exemplo, ele tem 105 decibéis. O de um show de rock, com a distância de mais ou menos 1 a 2 metros da caixa de som, 105 a 102 decibéis. E um iPod, no volume máximo, possui 114 decibéis. Pelas normas regulamentadoras da ANR, ruído faz parte dos riscos físicos e ergonômicos, respectivamente as NRs 9 e NR17. Dependendo do seu valor, ele pode levar o trabalhador exposto a receber adicional de insalubridade e de acordo com a NR15 do anexo 1. Algumas aplicações o decibelímetro eles são usados principalmente devido ao fato dos seres humanos, eles perceberem o som de uma maneira muito subjetiva, de modo que se precisa desse tipo de equipamento quando se quer medidas apuradas e reprodutivas de níveis sonoros. Isso se aplica para todos os aspectos na área de percepção de som, como conteúdo de frequências, dinâmica, pressão sonora. Decibelímetros, eles providenciam meios irrefutáveis de verificar objetivamente a magnitude de um nível sonoro ou de uma variação. Além disso, também há uma crescente preocupação a respeito de questões sobre saúde pessoal afetada por níveis sonoros, bem como limites legais de intensidade sonora. Por essa razão, encontra-se cada vez mais aplicações para o decibelímetro.